Há um estudo que está agora nas manchetes. Vê-lo há nas notícias em todo o lado. Os ovos reduzem o risco de Alzheimer em 47%. Portanto, deve começar a criar galinhas agora mesmo para obter os seus próprios ovos, porque isto é algo muito importante. Não vou dizer que isto está errado ou que os investigadores não são científicos, mas quero partilhar alguma informação de contexto sobre como chegaram a este número, porque isto é muito importante. Precisa-se de saber como eles criam estes estudos, está bem? Por isso, vou explicar isto rapidamente. Portanto, pense primeiro no que as pessoas pensam quando leem isto. Elas pensam que, se consumir ovos, vou reduzir o meu risco de Alzheimer em 47%. Não é isso que isso significa. Portanto, se compararmos um grupo que consome ovos e que é relativamente saudável com um grupo muito pouco saudável, facilmente obtemos o número deste. Mas uma redução de 47% não significa que, ao começar a consumir ovos, vá obter esse resultado. É por isso que é muito importante ler o estudo e ver o que é que eles estão a comparar. Porque isso dir-lhe-á o que realmente está a acontecer. Outra coisa que deve verificar ao analisar um estudo é quem o financiou. O Centro de Nutrição do Ovo é financiado pelo Conselho Americano do Ovo, um programa governamental criado em 1976, e também deve saber quem faz parte deste conselho. O maior produtor de ovos do ZEUA faz parte deste conselho. Agora, deixemos isto de parte e falemos sobre a relação dos ovos com a sua função cognitiva. Isto é fascinante. A primeira coisa que precisa de saber é o que é um ovo. As pessoas pensam no ovo como uma fonte de proteína, da mesma forma que pensam na carne como uma fonte de proteína. Mas o ovo é muito diferente da carne. Um ovo evoluiu para construir um organismo inteiro. E, ainda mais interessante, os investigadores catalogaram 854 proteínas diferentes num único ovo. Portanto, o ovo produz uma proteína chamada lisozima. Este é um antibacteriano atroz. Além disso, em ensaios descobriu-se que reduz a sua tensão arterial em quase 8 pontos. Depois temos o anticorpo IgA, que em ensaios controlados aleatórios reduz a H. pylori em 39%, e depois obtemos a cistatina. Certo, esta é uma proteína que melhora a memória em modelos animais de Alzheimer, e esta proteína foi estudada aqui em mulheres na perimenopausa e, na verdade, foi demonstrado que ajuda a preservar a densidade óssea. O próximo grande benefício que o ovo lhe dá, especialmente para a saúde do seu cérebro, chama-se colina. O seu cérebro comunica utilizando um químico chamado acetilcolina, está bem? É como uma partícula de comunicação que flui ao longo dos nervos, e na doença de Alzheimer, os neurónios que produzem acetilcolina são os primeiros a morrer. Consumir apenas 2 ovos dá-lhe 300 mg de colina. Isto é mais do que aquilo que conseguiria obter de quase qualquer outro alimento, exceto fígado. Se não come ovos ou fígado, provavelmente tem uma deficiência de colina. Se olharmos para os medicamentos para o Alzheimer mais receitados no mundo, tentem adivinhar como funcionam. Tem um mecanismo muito semelhante que consiste em impedir que o seu cérebro decomponha a acetilcolina. É tudo, certo? Na verdade, não aumentam a acetilcolina, previnem a degradação da acetilcolina. Portanto, a minha pergunta é esta: por que é que não consomem mais colina através de certos alimentos? O próximo nutriente único encontrado no ovo é a luteína. É muito importante para o seu cérebro. O cérebro acumula quase mais luteína do que qualquer outro nutriente para o proteger contra danos na bainha de mielina, o revestimento exterior dos nervos. Ao comparar ovos de galinhas criadas em gaiolas ou até mesmo ovos de galinhas criadas sem gaiolas com ovos de galinhas criadas em pasto, verá que os ovos de pasto contêm 4 a 5 vezes mais luteína. Muito bem, passemos agora ao que é realmente o Alzheimer. O Alzheimer é uma condição em que os neurônios não conseguem receber combustível. No cérebro com Alzheimer, os neurônios têm uma porta fechada para a glicose. A glicose já não alimenta os neurônios de forma eficiente. E hoje em dia, muitas pessoas têm uma condição a que chamamos resistência à insulina. Isto é, basicamente, uma porta fechada. E agora não consegue absorver o combustível necessário para alimentar a mitocôndria, especialmente o neurónio. E, infelizmente, muitas pessoas não testam isto. Mas esta situação está a ser cozinhada e ocorre durante décadas antes do primeiro sintoma. Agora, a boa notícia é que existe uma porta das traseiras que permite uma fonte de combustível diferente. Pode contornar o dano e alimentar os neurónios diretamente com cetonas, porque as cetonas não dependem da insulina. A investigação do grupo de Stephen Koonin, da Universidade de Sherbrooke, descobriu que, em pessoas com doença de Alzheimer em fase inicial, a absorção de glicose no cérebro já está significativamente comprometida, mas a absorção de cetonas é perfeitamente normal. A porta das traseiras continua aberta e é por isso que muitas pessoas mudaram para uma dieta com baixo teor de hidratos de carbono, porque descobriram que melhora a função cognitiva. Existe um estudo frequentemente citado que mostra que as cetonas fazem mal.
O que eles fizeram foi suplementar cetonas a níveis muito mais elevados do que aqueles que alguma vez conseguiria obter. As concentrações que utilizaram imitam uma doença muito patogénica e perigosa chamada cetoacidose diabética. Isto é muito raro. No entanto, acontece quando um diabético tipo 1 se esquece de tomar a sua medicação e os níveis de cetonas ficam fora de controle. Nunca verá isto acontecer a uma pessoa normal que adota uma dieta pobre em hidratos de carbono. Mas quando lemos o estudo, o que é realmente interessante é que existem 3 tipos diferentes de cetonas e as cetonas predominantes que o seu corpo produz numa dieta cetogénica não produziram efeitos negativos nenhuns. Tenho uma transferência gratuita que quero oferecer-lhe. Esta transferência gratuita é uma lista de verificação da minha rotina diária. Esta é a rotina que uso todos os dias. Para me sentir como se tivesse 18 anos, apesar de ter 60, e quer dar-lhe isto gratuitamente? E por isso, há uma pequena ligação aqui em baixo. Clique nela e não deixe de a descarregar. Portanto, quero voltar a falar do ovo, porque o ovo é, literalmente, o pacote cerebral mais perfeito. Contém proteína de altíssima qualidade, tem muito poucos hidratos de carbono, o que manterá a sua insulina baixa. Isto é exatamente o que queremos fazer. Está cheio de colina, está cheio de glutamina. Contém outros nutrientes para fortalecer os seus neurónios. B1, B2, B6, B12. Contém oligoelementos, iodo, selênio. Contém ácidos gordos ômega 3. Contém outro antioxidante chamado zeaxantina. Contém vitamina E, vitamina D e folato. Mas há outro grande benefício que vem do ovo que é muito interessante. O ovo contém 2 vezes mais colesterol do que uma quantidade equivalente de carne de vaca. E durante décadas vimos o ovo como algo com colesterol elevado que deve ser evitado. Mas o que precisa de saber é que o cérebro funciona à base de colesterol. O seu cérebro, na verdade, produz o seu próprio colesterol. E outra coisa que precisa de saber é que o colesterol baixo, e não o alto, está associado a um pior desempenho cognitivo. As pessoas com colesterol abaixo de 200 tiveram piores resultados em testes cognitivos do que as pessoas com colesterol alto acima de 240. E existem muitos outros estudos que comprovam isto. As estatinas, o medicamento que bloqueia o colesterol, o que é que causam para que a FDA exija que todos os medicamentos à base de estatinas tenham um rótulo de aviso? Perda de memória. Um estudo que envolveu cerca de 500 mil pessoas concluiu que, nos 30 dias após o início da toma de estatinas, o risco de perda de memória aguda era 4,4 vezes superior. Na literatura médica, houve até um caso famoso de um homem que consumia 25 ovos por dia durante décadas. Se o colesterol estava normal, a taxa de absorção era de cerca de 18%, e se compararmos isso com a população média, que é de 50% a 56%, o corpo dele estava claramente adaptado a isso. Porque o seu fígado elimina o excesso, está bem? Se não precisar, o seu fígado elimina-me. Quando comparamos ovos de galinha convencionais e ovos de galinhas sem gaiola com ovos de galinhas criadas em pasto, vemos que existe uma diferença enorme nos valores nutricionais que os ovos contêm. Nos ovos de galinhas criadas em gaiolas, a proporção de ácidos gordos ômega 6 para ômega 3 é de cerca de 50 para 1. Nos ovos de galinhas criadas em pasto, essa proporção é de cerca de 6 para 1. Ou seja, por outras palavras, haverá mais inflamação nos ovos convencionais. Agora, se olharmos para antioxidantes como a luteína ou a zeaxantina, verá quantidades 4 a 5 vezes superiores destes antioxidantes nos ovos de galinhas criadas em pasto. Se conseguir comprar ovos a um produtor local no mercado de agricultores, isso é ainda melhor. Mas digamos que, por exemplo, é um estudante universitário ou tem um orçamento limitado, ou não tem dinheiro para ovos de galinhas criadas em pasto. Os ovos convencionais continuarão a ser melhores do que muitas outras opções disponíveis. E é por isso que o próximo vídeo que deve mesmo ver é este aqui, onde explico a razão pela qual consumo 4 ovos todos os dias. Dê uma vista de olhos.